Olá, irmãos, graça e paz. Eu sou o Beza. Eu estou encarregado de trazer o devocional para essa quinta-feira. Bem, eu gostaria de falar de um dever que todo cristão tem. E quando eu digo dever, eu me refiro à obrigação mesmo. E eu estava refletindo e cheguei a essa conclusão dessa mensagem lendo a carta de Paulo a Filemon. E essa carta de Paulo a Filemon, ela é uma carta muito diferente das outras, pelo sentido de que é a carta mais curta que Paulo escreveu e que ela tem um assunto de cunho pessoal. Paulo está escrevendo para um amigo. Esse amigo, Filemon, ele era pastor na igreja de Colossos, ali em Creta. Tanto é que Paulo cita no início da carta que Filemon tinha uma igreja em sua casa. Só que apesar de ser uma carta de cunho pessoal, ela trata de um assunto que é para ser lido para a igreja. O assunto que é tratado ali, ela é pessoal, porém é para ser lido para a igreja. Por quê? O que está sendo ensinado ali naquela carta não era apenas um assunto da vida particular de Filemon, mas algo que todos os cristãos deveriam saber. E isso inclui eu e você. Bom, Filemon era um homem rico e ele tinha um escravo chamado Onésimo. Onésimo, ao que dá a entender, ele roubou o seu senhor e fugiu. E agora foragido, ele encontrou com Paulo. E nesse encontro com Paulo, Onésimo nasce de novo, se torna um novo homem através de Jesus Cristo. Onésimo se torna um irmão na fé. E Paulo decide enviar Onésimo de volta a Filemon e envia, através de Onésimo, essa carta a Filemon. E também a carta a Colossos. Aquela epístola de Colossos foi enviada nesse momento. Paulo já está velho, já está preso em Roma. E ele escreve essas duas cartas e envia através de Onésimo para Filemon. Bom, Paulo mostra uma sensibilidade muito grande, até porque o assunto era muito sensível. Era a vida privada de Filemon que seria exposta àquela igreja. Não seria algo que Filemon guardaria, leria a carta e guardaria para si, mas ele leria para aquela igreja local. Era assim que se fazia com as epístolas que Paulo enviava a Tessalônica, a Corinto, todas essas cartas que Paulo enviava para os bispos, a carta de Timóteo, eles liam para os irmãos, eles compartilhavam com os irmãos, porque aquilo era a doutrina e a palavra ali era praticamente a mesma coisa. A doutrina e o costume, a tradição era passada assim, porque os apóstolos, eles passavam a sua experiência da vida com Cristo, da doutrina que Cristo ensinou, do amor, do perdão, da fé. Tudo que Cristo ensinou era passado pelos apóstolos oralmente e posteriormente pelas cartas. E aquilo era doutrina para a igreja primitiva. E por isso que a gente tem o Novo Testamento tão bem amarrado, porque no decorrer da história isso os cristãos primitivos foi reconhecendo que as cartas tinham autoridade divina, porque elas transmitiam a doutrina de Cristo. Sendo assim, o que Paulo escreveu a Filemon deveria ser lido ao público, deveria ser lido à igreja em sua casa. Ora, o assunto tratado ali era da vida privada de Filemon, que era sobre o seu escravo Onésimo, que agora Paulo estava enviando de volta para sua casa. E o que muito me chamou a atenção é que Paulo fala no versículo 8 que ele tem autoridade para mandar que Filemon faça alguma coisa. Apelar que ele cumpra o seu dever.
E essa palavra dever ficou martelando na minha cabeça. E o assunto ali é que Paulo está pedindo para que Filemão receba Onésimo novamente. Ele até faz uma brincadeira com as palavras, porque Onésimo significa útil. E aí ele fala assim, olha, antes ele foi inútil, mas agora ele é muito útil. Ele até faz essa brincadeira com as palavras, e Paulo se mostra assim um tato social e um otimismo, porque ele fala para Filemão que ele espera e sabe que ele vai recebê-lo de volta, sabe que vai receber Onésimo de volta, e não somente isso, ele também não só vai recebê-lo de volta, como vai fazer muito mais, fazendo menção a talvez até libertá-lo da escravidão. Paulo apela para que Filemão receba Onésimo como se estivesse recebendo Paulo. E que o trate não como um escravo mais, não como um senhor tratava os escravos naquela época, mas para que tratá-lo que nem um irmão. E onde é que entra o dever do cristão nisso? Por que aquela carta tinha que ser lida ali para o público, para a igreja local? Porque todo aquele que se diz cristão, você, aqueles cristãos primitivos que viviam ali em Colossos, na casa de Filemão, as pessoas que seguem a Jesus, elas têm que entender de perdão. Elas têm o dever, a obrigação de perdoar. Lembra daquela parábola do servo que devia uma quantia exuberante ao rei e o rei perdoou? Só que ele não fez o mesmo pelo seu servo menor, que deveria uma quantia bem menor? Pois é, nosso dever é perdoar. A nossa obrigação é perdoar não só os nossos irmãos, mas até os nossos inimigos. Perdoar, perdoar, perdoar sempre. Tem um gato aqui, irmãos, me desculpa, tá? Perdoar sempre. Essa carta ela tem um impacto social muito grande. Imagina como foi isso no decorrer das eras, na Revolução Americana, onde praticamente o tema, o assunto lá era a libertação dos escravos. Aqui no Brasil, que teve muita escravidão também, imagina como isso batia na cabeça das pessoas que tinham escravos. Imagina como isso mudou a mente de muitas pessoas durante todo esse tempo. Essa carta, ela tem um peso e um impacto muito grande sobre as nossas vidas, se nós praticarmos o perdão e começarmos a tratar todas as pessoas que Deus coloca na nossa vida como um irmão amado, qualquer um. Porque Paulo ele fala para Filemão, olha, talvez ele tenha sido tirado de você por um tempo para que você o tenha para sempre. Talvez aquela pessoa que está na sua vida tenha sido colocada lá por Deus. Deus colocou cada pessoa que você conhece por um motivo, para que você o trate como um irmão amado. Essa é a mensagem que eu tenho para vocês nessa quinta-feira de agosto. Eu agradeço a oportunidade e que Deus abençoe e derrame do seu perdão. E que o perdão de Deus flua em nossas vidas, para a vida dos outros e dos outros e dos outros. Amém.